Olá pessoal, estamos aí para mais uma aula de geografia agora do 9º ano, falando aí sobre mais uma divisão natural aí, visto que estamos falando tanto de Ásia quanto de Europa, mais Ásia, nós vamos entender aí mais uma divisão natural aí entre a Europa e o continente asiático, essa grande massa continental aí chamado Eurasiana. Hoje nós iremos falar aí sobre o Estreito de Bósforo e a cidade de Istambul, que já foi capital justamente aí desse país aí, que a gente vai saber qual é o nome dele. Olha só, nós temos aí o Estreito de Bósforo, ele está localizado aí entre a Ásia e a Europa. Muito difícil de a gente observar aqui nesse mapa, porque aqui ele está bem pequenininho, dá para a gente observar aqui, eu mais perto, eu estou observando aqui mais perto, mas assim, nesse mapa aqui a gente consegue observar ele se aproximar bem, mas observando daqui você dá para analisar direitinho aqui o Estreito de Bósforo. Ele está entre o Mar Negro e o Mar de Mármara. Nós temos aqui, ó, essa grande quantidade aqui, esse espaçamento aqui, esse grande canal que está levando águas tanto do Mar Negro para o Mar de Mármara. Ok? Nós temos de um lado, o lado direito de vocês, o nosso lado direito, nós temos aí o continente asiático, a parte asiática. O lado esquerdo nós temos aí a parte europeia. Então a Europa chega só até aqui. A partir dali, atravessando o Estreito de Bósforo, nós temos aí a Ásia, o continente asiático. E que país está ali? É a Turquia, pessoal. Ele vai dividir a Turquia, que é um país transcontinental. A Turquia é um país transcontinental, assim como também a Rússia é um país transcontinental, ou seja, ele está em dois continentes. Ele está tanto no continente europeu quanto no continente asiático, assim como também a Rússia. Uma pequena parte da Rússia está no continente europeu e uma grande parte, uma grande extensão territorial da Rússia está no continente asiático. Então é isso aí. Então olha só, o Estreito de Bósforo trata-se de um canal, que é esse aqui, canal de 35 quilômetros de extensão, tem esse canal aqui. Chega em alguns determinados locais aqui que ele chega de 600 a mais de 600, a 4.000 metros de extensão aí, esse canal. Então, olha só, o Estreito de Bósforo trata-se de um canal que liga o Mar de Mármara, que é esse aqui, e sua extensão, o Mar Mediterrâneo. Após esse Mar de Mármara, nós temos aí um outro estreito chamado Estreito de Bósforo, e logo depois aí nós temos o Mar Mediterrâneo, com todos os seus mares. No Mar Mediterrâneo, às vezes você pode observar, mas tem tanto mar, lá tem o Mar Egeu, que é justamente logo após ali, o Mar Egeu, o Mar Adriático, o Mar Jônio e tudo mais. Então tem uma série de mares, mas é assim mesmo, é só por questão de localização de cada mar, beleza? Olha só, o Bósforo é um estreito que separa a parte asiática de Istambul da parte europeia. Este estreito é curvilíneo, pode atingir de 650 metros até 4,5 quilômetros de largura. Então, dependendo aqui de cada parte, nós temos aí a largura dentro dessas numerações, dessas características, é a largura do Estreito de Bósforo. Sua extensão é de 35 quilômetros e une o Mar de Mármara ao sul, ao Mar Negro ao norte. Nós temos aqui a união desses mares aqui. É bastante interessante isso aqui, pessoal, que ela remonta também à época do dilúvio. O Mar Negro era um lago de água doce, e aí as águas salgadas ela foi avançando e cobrindo e salinizando aí o Mar Negro também aí, reforçando, muitas pessoas aí reforçam aquela ideia do dilúvio, né? O período do dilúvio foi aquele período bíblico que conta que existia uma grande inundação da terra proporcionada pela uma grande quantidade de chuvas. Então o Mar Negro ele era de água doce e ele foi salinizado com a invasão, o adentramento da água salgada aí no seu território, na sua região aí do Mar Negro. Beleza, pessoal? Deu para entender? Então o Estreito de Bósforo basicamente é isso aqui. É essa separação que nós temos aí. A importância dele é essa separação. Ele existe uma grande importância econômica, uma grande importância desenvolvida ao longo dos anos aí por vários povos aí. Ele foi dominado várias e várias vezes aí, com o objetivo de quê? De controlar rotas comerciais. Aquelas rotas comerciais que tinham antes das grandes navegações,
que o domínio dessa região aqui pelos chamados turcos otomanos, naquele período ali que antecedeu antes as grandes navegações, ela vai ser bastante importante, porque essa rota aqui permitia a passagem de produtos asiáticos, produtos vindo da Índia, as chamadas especiarias, que era controlada pelos árabes. Então os árabes passavam com esses produtos aqui, as chamadas especiarias que vinham da Índia, passavam com esses produtos aqui e faziam negócio com quem? Com aquelas cidades italianas, Gênova e Veneza. Quando os turcos otomanos tomam essa região aqui, eles controlam essa rota comercial. E aí o que vai acontecer? Aí vai se desenvolver aquele processo de grandes navegações que Portugal e Espanha vão tentar procurar uma outra rota comercial que não seja essa daqui. A tomada daquela cidade que se fala Constantinopla. A tomada de Constantinopla em 1453 proporcionou o quê? Aquela quebra daquela passagem, daquela relação comercial entre as cidades italianas de Gênova e Veneza com os produtos vindos da Ásia, das Índias, que eram as especiarias, as chamadas especiarias. Então, a partir de então, esses países, principalmente Portugal e Espanha, teriam que procurar novas rotas comerciais que levassem até as Índias em busca desses produtos. Então, tudo tem relação a isso aí. Perceba-se a importância que tem estratégica, militar, comercial e tudo mais desse ponto aqui do ponto de Bósforo, que vai separar, o estreito vai separar aí a Europa da Ásia. Ok, pessoal? Não é só a Europa da Ásia, não. Como também quem? Istambul. Istambul, que já foi chamada de Bizâncio, depois foi chamada de Constantinopla, a cidade de Constantino, que teve uma fundação grega. Istambul teve uma fundação grega, ela está por aqui. Istambul teve uma fundação grega, que era Bizas, vai fundar essa cidade em 665 a.C., ele funda tem a fundação de Bizas, que vai ser chamada de Istambul, né? Vai ser chamada de Bizâncio. Depois vem quem? Depois vem Constantino, em 330, funda Constantinopla, e aí dá um novo nome a essa cidade. Posteriormente, tempos depois, ela vai ser chamada de Istambul também. Então, não só o Estreito de Bósforo, não só a Turquia, o país onde está presente esse estreito, é um país transcontinental, como Istambul também é o único país do mundo transcontinental. O que seria isso? Pertencente a dois continentes, ao continente asiático e ao continente europeu. Parte de sua população mora no continente asiático e vai para o continente europeu, para a parte europeia da cidade trabalhar. Vamos pegar a ideia? Então, parte da população mora na parte asiática de Istambul, mas trabalha na parte europeia de Istambul, porque é um fluxo muito grande de pessoas que precisou ser feitas grandes obras aí de deslocamento de uma área para outra. Também é um grande fluxo ali de deslocamento aí de países vizinhos aí do Mar Negro, como a Rússia, como Azerbaijão, como Geórgia também, que tem que fazer um fluxo de navegação aqui, saindo da parte ali, daquela parte ali europeia para outras partes do mundo aí nessa região. Ok, pessoal? Prosseguindo, vamos conhecer melhor. Aí, esse fluxo que eu falei, da parte europeia para a parte asiática de Istambul, ele é proporcionado pela ponte de Istambul. Nós temos aí a ponte dela, uma das pontes mais bonitas do mundo, bastante interessante, aquela toda iluminada, é um cartão postal bastante interessante na região aí, bastante conhecido também. Aqui, toda ligada por cabos suspensos. Ok, pessoal? Olha só. Então, desde a antiguidade, quando a região abrigava a civilização persa, perceba-se que vários povos dominaram a região. Os gregos dominaram essa região, os persas dominaram a região, os turcos, os romanos dominaram essa região, os turcos dominaram essa região. Então, vários povos, ao longo dos anos, eles vêm dominando essa região. O Império Romano do Oriente foi nessa região também. A capital do Império Romano do Oriente, que vai cair em 1453, perceba que em 1453 termina-se a Idade Média e começa a Idade Moderna. Perceba-se que a tomada de Constantinopla, o fim do Império Romano do Oriente, que se dá com essa tomada, ele vai marcar o final da Idade Média e o início da Idade Moderna. Olha só. Então, desde a Antiguidade, quando a região abrigava a civilização persa, buscou-se a criação de um ponto para ligar os dois lados do Bósforo.
No entanto, apenas em 1973 essa façanha foi conseguida. Atualmente, a Ponte de Bósforo é um dos cartões postais de Istambul, em virtude de sua bela iluminação durante a noite. Isso aqui são lâmpadas LEDs que vão fazendo essa iluminação aqui, fica bastante interessante aqui nessa região aí. Então, é um sonho antigo a ligação dessas duas partes de Bósforo, e ele está em Istambul, né? Está na antiga Bizâncio, depois vai se tornar Istambul. Então é um sonho antigo de vários dominantes aí, vários conquistadores aí da região, desde o Império Turco-Otomano, desde o Império Persa, passando pelo Império Romano, Turco-Otomano e tudo mais. Tem só essa ponte? Não, nós temos outra ponte aí que foi construída em 1988 também. Só que o fluxo, a quantidade de pessoas, de movimentação nessa ponte, ela é muito intensa. E aí o que? Vão se criar um outro projeto mais audacioso, que vai ligar, que já está em andamento, já está concluído praticamente, né? Que vai ligar tanto a parte europeia quanto a parte asiática do continente. Vão tentar ligar esses dois continentes. Vão ligar esses continentes aí, proporcionando um grande desenvolvimento aí, uma grande quantidade de pessoas aí, que será um túnel ferro aí abaixo do nível do mar, abaixo do Estreito de Bósforo aí, sob as águas, que tem grande desenvolvimento aí para a região. Prosseguindo, a gente vai entender daqui um pouquinho agora. A gente vai entender a partir disso aí. Olha só, a ideia da ligação de Bósforo ela é antiga. Observa aqui, ó, ponte de barcas persas do século V a.C. Isso aqui foi no período das chamadas guerras médicas entre gregos e persas. Eu já comentei com vocês aí sobre essas guerras médicas e essa criação dessa ponte de barcas. Era uma ponte que ligou aí os duas partes, a parte asiática e a parte europeia do Estreito de Bósforo. Qual era o objetivo? Fazer com que o exército persa adentrasse na região para combater os exércitos gregos. Isso aí foi na Primeira e na Segunda Guerra, nas guerras médicas, em 480 e 490 a.C. Nós temos aí a construção dessas pontes de barcas aí. Então perceba-se que essa ideia de ligar um continente ao outro, facilitando a chegada, a entrada da Ásia para a Europa, ela é bastante antiga e bastante estratégica, porque vai facilitar. Você tem uma passagem pequena ali, você tem de 650 metros ao quê? A 4,5 km aí de extensão. 650 metros você pode olhar em linha reta, você pode alcançar um outro ponto. E 4,5 km também não é uma extensão tão grande. Então é uma facilidade muito grande para você passar um exército. E esse era o objetivo aí bem antigo, desde as guerras médicas, ou seja, no século V a.C. já tinha essa intenção de ligar os dois continentes. Nós temos ali a localização, fica mais fácil de a gente entender ali, o Mar Negro, a Ásia, a parte esquerda, a Europa, o continente africano também, o Mar Mediterrâneo todinho. Nós temos ali o Estreito de Bósforo, é justamente aquela parte ali mais destacada que a gente pode observar. Ok, pessoal? Prosseguindo. E aqui o túnel férreo, né? O túnel, aquela obra que eu falei para vocês, mais audaciosa, né? É chamado de Marmaraia, que é um túnel ferroviário de Marmaraia, que ele está ligando o continente europeu ao continente asiático, que é sob a água, ou seja, abaixo da água. Isso aqui é um túnel abaixo da água, passando por baixo da água, que está ligando o continente europeu ao continente asiático. E ele tem, além da sua profundidade, além da sua extensão, que é uma extensão grandíssima, ele também tem uma construção que vai favorecer a suportar os abalos sísmicos que são constantes nessa região aqui. Existe uma quantidade muito grande de abalos sísmicos nessa região, mas eles estão sendo feitos justamente para aguentar um abalo sísmico aí de 7 pontos na escala Richter, que é a escala que vai medir aí a intensidade aí dos abalos sísmicos. Então olha só, terceira travessia do Estreito de Bósforo, em Istambul, o túnel ferroviário de Marmaray, tem 13,6 quilômetros de extensão total e um trecho submerso de 1,4 quilômetros, ou seja, 1,4 quilômetros abaixo ali de extensão, desenvolve-se a profundidade que chega a atingir 56 metros, tornando-se
tornando um dos mais profundos do gênero no mundo. Então essa é a ideia aí. Ela começou a ser construída em 2004, tinha investimento japonês, uma empresa japonesa aí, juntamente com a Turquia, investiram nesse projeto de construção aí desse túnel. Então toda vez que você ouvir falar aí do túnel ferroviário de Marmaraia, você lembra dessa ligação que a gente está vendo aí, justamente aí dessa ferrovia ligando aí o continente asiático à Europa. Beleza, pessoal? Deu para pegar a ideia? Prosseguindo. E aí a cidade de Istambul. A cidade de Istambul é justamente a única cidade transcontinental do mundo, ou seja, ela está presente tanto no continente, parte dela no continente asiático, parte dela no continente europeu. Istambul, na Turquia, a cidade que tem cerca de mais de 15 milhões de habitantes na região metropolitana. É dividida em duas pelo Estreito de Bósforo. Então, ou seja, é dividida em duas partes pelo Estreito de Bósforo, que também é um dos marcos divisórios do continente europeu e asiático. Isso faz com que a parte oeste da cidade fique na Europa e a parte leste na Ásia. Por causa dessa divisão, a Turquia é considerada uma nação transcontinental, assim como a Rússia, que pertence à Ásia e à Europa, o Egito, a Ásia e a África. O Egito também é considerado um país transcontinental. E esses outros aí que a gente falou, e principalmente dá um destaque para isso. Istambul é uma cidade transcontinental, a única cidade do mundo. Hoje, a maioria da população de Istambul mora na parte asiática e vai para a parte europeia para trabalhar. A cidade é resultado de uma longa história que começou com Bizâncio. O nome da cidade de Istambul era Bizâncio. Então você percebe o seguinte, a importância dela é uma das 4 metrópoles do mundo, uma das 4 cidades mundiais que tem a maior quantidade de pessoas no mundo. Mais de 15 milhões de habitantes está presente em Istambul. É uma das 4 maiores, aí ou é a segunda maior do continente europeu. E um grande potencial turístico tem nessa região. Olha só, deixa eu ver aqui. Bizâncio era Bizâncio, se transforma em Constantinopla, tempos depois ela vai mudar para Istambul. Então Bizâncio, Constantinopla e Istambul foram os nomes dados a essa cidade, a atual Istambul. Um detalhe, pessoal, ela não é a capital da Turquia. A capital da Turquia é Ankara, ela não é a capital da Turquia, só para a gente deixar aqui bem esclarecido também essa ideia. Então olha só, a cidade é resultado de uma longa história que começou com Bizâncio, antigo nome dela, fundada em 667 a.C., no lado europeu e com a Calcedônia no lado asiático. Eram essas cidades, a região que se chamava dessa forma, desses dois nomes. As duas cidades só se juntaram no século XV, quando foram conquistadas pelos turcos otomanos. O local só foi oficialmente renomeado como Istambul em 1930. Beleza, pessoal? Então deu para pegar a ideia aqui. Então nós temos aqui a parte de Istambul. Ok? Prosseguindo. E aí, um outro mapa aqui mostrando direitinho, o Estreito de Bósforo, o Mar de Mármara, o Estreito de Dardanelos, a Turquia, certo? Turquia. Nós temos aqui a parte europeia da Turquia, uma pequena parte. A parte asiática da Turquia, uma grande parte, e Istambul. É aqui que a gente vê aquela ponte de Istambul, construída em 1973, e o Marmaray, a ferrovia Marmaray, a estrada de ferro Marmaray, aquela abaixo das águas, sob as águas ali do Estreito de Bósforo. Beleza? E algumas informações gerais que nós temos aí. Perceba-se o seguinte, nós temos aqui Geórgia, nós temos ali o Azerbaijão, nós temos a Rússia. Essa região aqui, o Estreito de Bósforo, ele vai facilitar muito a navegação de parte de produtos, comércio com o mar. A saída para o mar ela é bastante importante, ela é bastante interessante. Existiu-se um conflito aqui nas Américas, no continente americano, no Brasil, vocês já estudaram, vão estudar isso aqui comigo, a respeito da importância de uma saída para o mar, porque é através do mar que vai se fluir os produtos. A Guerra do Paraguai foi justamente um dos pontos, foi isso aí também, um dos pontos, Então beleza, então aqui
você percebe aqui que temos Geórgia, que temos a Armênia, que temos a Rússia aqui, e ela é importante, o Estreito de Bósforo é bastante importante para possibilitar aqui a passagem de muitos produtos que vêm dessa região aí, ok? Tanto a saída quanto a entrada de produtos. Vamos lá, informações gerais que nós temos. Deu para pegar aqui a imagem, né, a importância dela. Logo mais aqui nós temos aí o Mar Mediterrâneo e todos os outros mares que nós temos, ok? Bom, informações gerais. Até o ano de 330 depois de Cristo era chamada de Bizâncio. Quando foi, a partir daquele período de 667, quando ela foi fundada como colônia grega, até esse período era chamada de Bizâncio. E posteriormente, até 1453, Constantinopla, que foi a tomada que Constantinopla significa o quê? É a cidade de Constantino, que era justamente, que dividiu, né, que foi responsável ali pela construção da cidade, pela reconstrução da cidade, e colocou como Constantinopla aí, que a partir de então ela se torna Império Romano do Oriente. Lembrando-se que dividiu o Império Romano, cresceu tanto que grandes extensões territoriais que precisou ser dividida. Império Romano do Ocidente, que vai cair em 476, e o Império Romano do Oriente vai cair em 1453, dando fim também à Idade Média. Então olha só, sua atual denominação Istambul, que foi outorgada, imposta em 28 de março de 1930. Istambul foi a capital do Império Romano do Oriente e do Império Turco-Otomano, aquele que tomou justamente Constantinopla. Em 29 de outubro de 1923 se estabeleceu a república no país e a capital passou a ser Ankara, que é a atual capital da Turquia. Maior cidade da Turquia e a quarta maior do mundo. Se eu não estou enganado, então ela é a segunda maior da Europa também. A grande maioria da população é muçulmana, ou seja, pela aquela questão dos turcos, né, tem invadido aí essa região, ela também é muçulmana. Ela era cristã ortodoxa. E aí, a partir de então, com a chegada do Império Romano, Turco-Otomano, ela começa a se transformar numa capital muçulmana, uma cidade muçulmana também. Mas há um grande número de laicos, ou seja, de ateus. Existe uma grande quantidade de pessoas ali que não são ligadas à religião, que são ateus e tudo mais. E uma ínfima, ou seja, uma pequena minoria de cristãos e judeus na região também. O Estreito de Bósforo liga o Mar Negro e o Mar de Mármara. Prosseguindo. Bom, pessoal, ficamos por aí. Deu para a gente entender um pouquinho aí sobre o Estreito de Bósforo e a sua importância. Não só o Estreito de Bósforo e a importância de Bósforo, mas também a importância de Istambul aí nessa região, a única cidade transcontinental aí do mundo. Ok? Vamos lá? Qual a importância, a correção, né? Qual a importância dos montes Urais e quais são as suas riquezas naturais? Sua importância se dá por ser um divisor natural entre a Ásia e a Europa. Suas principais riquezas naturais são carvão mineral, petróleo, cobre, ouro, platina, cromita, manganês e minério de ferro. Ok? Segunda questão, o que aconteceu na região do Cáucaso com o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas? A independência de países como Geórgia, Azerbaijão e Armênia, além de conflitos separatistas promovidos por outras repúblicas, como a Chechênia, por exemplo. Ok? Prosseguindo. Que riquezas naturais podem ser encontradas na região do Cáucaso e o que elas causam nessa região? Grandes jazidas de hidrocarboneto, como petróleo e metais não ferrosos, sendo constantemente alvo de disputas políticas e sociais entre vizinhos, Irã, Turquia e Rússia. Acabamos de falar da Turquia agora. Quarta questão, que riquezas culturais podemos encontrar na região do Cáucaso? Uma riqueza étnica, com a presença de mais de 100 etnias e grupos diversificados, diferentes, com diferentes culturas e idiomas, acolhendo povos como chechenos, georgianos, azeres, armênios, ossetianos e ingushes. Então nós temos aí uma grande riqueza cultural nessa região. Pessoal, o exercício dessa semana aqui, dessa aula para a próxima semana. Istambul é uma cidade transcontinental. O que significa essa frase? Beleza? Como podemos definir o Estreito de Bósforo? Como é que a gente pode definir ele? Ok? O que é e qual é a importância do Marmarai? Ok? Ankara, além de ser a capital da Turquia, é a cidade que tem cerca de mais de 15 milhões
de habitantes na região metropolitana e é dividida em duas pelo Estreito de Bósforo, também é um dos marcos divisores do continente europeu e asiático. Então a afirmativa é verdadeira ou falsa? E aí, vamos testar o nosso conhecimento a partir disso aí. Pessoal, tem essas referências bibliográficas aqui para você dar uma pesquisada a mais e aumentar o seu conhecimento dessas informações a respeito da nossa aula. E fica essa mensagem aí para a gente encerrar a nossa aula de hoje e dar um início de semana aí bastante proveitoso para todos vocês. Beleza? Deus é aquele que te levanta enquanto os outros nem sabem que você caiu. Forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima semana. Valeu!